Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Vou tirar a máscara, posso, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, no livro de Tiago. Pode ficar de pé mais um pouquinho, depois a gente senta. Eu sou do tempo antigo que a gente ficava de pé para ler a Bíblia. Vamos lá, Tiago 1, 22 ao 25. Fala assim: acharam, amém? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse homem será feliz em tudo o que fizer. Amém? Esse homem será feliz em tudo o que fizer. Pode sentar, querido, agora. Quando o Cabeça me convidou para trazer a palavra, eu fiquei pensando, né? A gente sempre fica pensando aquilo que Deus precisa falar conosco e precisa falar com a igreja. Eu sempre acho que uma boa mensagem primeiro tem que impactar a nossa vida, o nosso coração, para depois falar com o restante das pessoas, né? E essa questão da teoria na palavra de Deus, de nós estudarmos a palavra de Deus, de nós lermos e nos aprofundarmos e estarmos sempre ativos em cursos, em congressos, né, em seminários, em agora essas aulas online que tem em função da pandemia, a gente aprendeu muita coisa. Somos uma geração que tem muita teoria. A gente tem uma geração, vocês, né, eu sou um pouco mais velhinha, que tem muito conteúdo, a gente tem muito acesso a todo e qualquer tipo de informação. Qualquer coisa que a gente precisa saber, a gente vai lá no Google, coloca a palavra, coloca a frase, e ele faz uma super busca no mundo inteiro, e aquilo vem cheio de informação para mim. Todo tipo de informação eu tenho acesso, e eu como cristã, mais ainda, eu tenho acesso aos pregadores mais tops que tem. Eu posso ter acesso a qualquer seminário, a fazer um seminário internacional. Se a galera aí que manja de inglês pode fazer seminário nos Estados Unidos, pode fazer seminário na Alemanha, pode fazer tudo online. E sempre, o Felipe lá, sempre ter acesso a qualquer tipo de informação, a mais recente possível, a mais aprofundada possível. Mas o que essa parte de Tiago fala? Fala que se eu tenho essa teoria na palavra de Deus, mas se eu não pratico ela me serve para alguma coisa? Se eu sou uma pessoa que tenho muita teoria, e eu não tenho nenhuma prática nesse assunto, que relevância eu tenho para ter uma autoridade nesse assunto que eu estou falando? E isso mexeu durante toda a minha vida muito comigo. Da gente aprender as coisas de Deus, e eu não estou dizendo que a gente não tem que aprender e se aprofundar, a gente tem que cada vez mais aprender das coisas de Deus, mas a gente precisa urgentemente pôr em prática isso. A gente precisa praticar aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, no reino de Deus. Porque a gente sabe muita coisa, mas às vezes a gente põe muita pouca coisa em prática. A gente leva para fora muito pouco do que a gente aprende, do que Deus nos dá. Sabe quando a gente fica aqueles obesão espiritual? Sabe quando você come bastante e não faz nenhum tipo de exercício? Quando a gente come, daí a gente fica sentado, fica gordinho, e a barriga cresce, e a gente não tem, uma pessoa convida a gente para sair, a gente não tem vontade, porque a gente está pesado. E é assim na nossa vida espiritual, a gente está cheio de informação, mas está preguiçoso, porque a gente conhece tanto, a gente sabe tanto, a gente tem muita teoria,
e pouca prática. Nós somos uma geração, a gente está falando agora do mês das mulheres, né? Do Outubro Rosa, que a gente fala sobre se cuidar, e a gente se cuida muito. Eu acho que a gente é o tempo de igreja que mais se falou sobre amor próprio. A gente fala tanto sobre amor próprio, principalmente as mulheres, né? A gente ouve palavras e pregações, vocês têm que se amar, vocês têm que se cuidar. E a gente ouve muito sobre amor próprio. Mas a gente ouve pouquíssimo sobre amor ao próximo. E a gente pratica pouquíssimo sobre amor ao próximo. E eu quero contar uma coisa para vocês, que é uma coisa que eu fui descobrindo na minha caminhada e na minha vida com Deus. Que tudo aquilo que nós precisamos ser em Deus está na teoria, mas principalmente está em a gente obedecer a palavra de Deus. E o que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo, né? É seguir os passos do Senhor. E se a gente for fazer uma leitura do ministério do Senhor Jesus aqui, a vida dele toda foi negação. Negação. O Senhor Jesus, ele sempre olhou primeiro para o próximo. Sempre o que o inquietou no coração dele foi o próximo. E a prática do amor ao próximo, na prática do amor ao próximo, a gente consegue encontrar Jesus na nossa vida. Porque a gente começa a negar a nós mesmos. A gente começa a negar os nossos defeitos, a gente começa a negar todas as nossas falhas. Tem um livro, gente, que fala Em Busca de Sentido. Eu não sei se alguém já leu. Em Busca de Sentido. É um livro escrito por um cara, por um judeu, que ele estava nos campos de concentração. E ele disse que ele escreveu esse estudo nos campos de concentração, e ele disse que as pessoas que mais sobreviviam e eram mais predispostas a sobreviver eram aquelas pessoas que tinham um sentido para a sua vida. Aquelas pessoas que tinham um legado, um chamado, que tinham uma causa. As pessoas que tinham uma causa sobreviviam, e as pessoas que não tinham uma causa, elas definhavam muito rápido. E é assim na nossa vida com Deus. Nós precisamos de um sentido, de uma causa, porque quando a gente tem e a gente encontra o nosso chamado e a nossa causa em Deus, nós conseguimos suportar tudo. Porque quando a gente para de olhar para nós mesmos, vocês estão entendendo isso? Quando a gente para de olhar para nós mesmos e a gente começa a olhar para a dor do próximo, a gente encontra cura. Quando eu consigo olhar para o meu irmão e consigo ser uma ferramenta de Deus na vida dele, olhar para algo que não seja o meu umbigo, entende? Hoje em dia a gente olha tanto para nós mesmos, tanto para o nosso umbigo. E os treinamentos de coach, e os treinamentos que acontecem por aí, treinamento motivacional sempre fala sobre a gente ser melhor, sobre cada dia a gente tem que ser melhor para nós mesmos, a gente tem que se amar. Gente, não é isso a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre amar a Deus e amar ao nosso próximo. A Bíblia fala sobre a gente negar a nós mesmos e todos os nossos prazeres. Porque quando a gente começa a aprender e a olhar para a eternidade, não para o que está aqui, a gente começa a encontrar sentido na nossa vida. Você consegue olhar para a eternidade, que é bem maior do que está aqui? Eu trabalho na rua, que a Amanda falou, eu trabalho com pessoas em situação de rua, com travestis, prostitutas e viciados. Os mais terríveis que vocês possam imaginar. E às vezes as pessoas perguntam, né? Como que a gente consegue ter uma continuidade? O Na Rua já tem 7 anos. E não desanimar, porque o índice de libertação é muito baixo. Porque a gente tem um propósito. Porque a gente acredita no chamado que Deus deu para a gente. Que às vezes a gente não consegue mudar a vida de uma pessoa aqui, mas a gente consegue mudar a eternidade dela, que é muito maior. Amém? A gente consegue mudar a eternidade.
Porque eu tenho certeza que quando uma pessoa entrar em problemas com drogas ou for cometer um crime, no seu último momento ela vai lembrar que existe um Deus que mandou alguém para falar do seu amor para ela. Que existe um Deus que mesmo ela estando em prostituição, que mesmo ela estando em pecado, estava ali amando ela. Existe amor maior que esse? Não existe amor maior que esse, que um Deus que consegue amar a gente, mesmo nós estando em pecado. E ontem até, eu estava lá no viaduto, e um travesti chegou para mim, chegou para nós e disse assim que no tempo mais difícil que ele teve, e que ele já tentou se matar, e quando ele foi se matar, ele lembrou das comidas que a gente levava. E ele lembrou que Deus amava ele, cuidava dele. Isso é uma causa. Você precisa ter algo pelo que você morreria, sabe? Quando a gente tem algo no nosso coração que arde tão forte, a gente esquece dos problemas do nosso casamento. A gente esquece dos nossos problemas financeiros. A gente esquece das nossas brigas no trabalho, ou do nosso confronto com o nosso chefe, ou dos nossos problemas na faculdade. Tudo fica tão mais fácil de resolver quando a gente acredita numa eternidade. Existe uma causa maior que tudo isso. Tem um versículo da Bíblia que fala: os casados continuem casados. Os que choram podem chorar. Os que se alegram, se alegrem. Mas não esqueçam que isso aqui vai passar. Vai passar. E você vai se encontrar com a eternidade. E aí? O que nós vamos fazer? E essa era uma grande pergunta que eu fazia para mim, sabe? Porque, manas, desde sempre, eu fui envolvida com essas coisas de assistência, de estar sempre correndo, envolvida com as coisas de Deus e na igreja. E daí eu me casei, a gente começou a pastorear uma igreja, e de repente, bum, eu tinha uma filha. E eu disse: meu Deus, eu vou ter que agora abrir mão de tudo isso para cuidar da minha filha, porque eu tenho que começar a ler coisas para ela, eu tenho que ensinar ela, eu tenho que educar ela nos teus caminhos. E isso começou a preocupar meu coração. Eu dizia assim: que é a hora certa de eu ter uma filha, estou correndo tanto. E a gente tinha uma companhia de artes cristãs, e a gente viajava sempre, viajando, eu não parava em casa. E de repente veio a Bel. Alguém conhece a Bel? E daí as mães me diziam assim: Aline, tu é doida, a Bel tem um mesinho, tu vai estar levando ela em viagem, em turnê. Aline, a Bel é pequena, como é que tu vai levar ela no orfanato? Aline, tu é maluca, como é que tu vai levar a Bel num presídio? Como tu vai levar a Bel na rua, no meio dos... Teve um aniversário da Bel, a gente foi no viaduto com um monte de mendigo. Como é que tu vai levar isso? E aquilo, às vezes, preocupava o meu coração. Dizia: Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa com a minha filha? Será que eu não tenho que parar e agora começar a teorizar sobre a vida dela e explicar como funciona as coisas? Daí, um dia, eu estava na igreja de Tubarão, a gente estava fazendo uma turnê de teatro. E a gente estava lá, foi para passar uma semana, e daí, de repente, veio aquele toquinho, a Bel, 4 anos. Ela disse assim: mãe, eu quero apresentar. Eu disse: como assim, filha? Tu não pode apresentar, tu é muito pequena. Ela disse: mas eu já sei o texto. E ela sabia com 4 aninhos. Era um texto pequeno, mas ela sabia. Ela disse: só que eu quero apresentar, mas depois eu quero orar pelas pessoas. Porque a gente fazia uma oração no final. E eu dizia, e daí eu disse para Deus: Deus, eu acho que a gente está indo pelo caminho certo. Porque as pessoas, na sua volta, elas não vão olhar aquilo que você está lendo. Elas não vão olhar quanto tempo você fez de seminário. Elas não vão perguntar se você é calvinista. Elas não vão ficar fazendo teorias
e vão ficar questionando todo tipo de literatura que você leu, aquilo que você aprende. Elas vão fazer e vão prestar atenção naquilo que você é e faz. Sempre. Naquilo que você é e naquilo que você está fazendo. Então, use a tua teoria e pratique ela como um servo de Deus. Seja luz para as pessoas. Seja cura e seja referência. Seja tanto que as pessoas chegam ao ponto de dizer, olha, eu não sei, mas eu quero ir onde é que tu está indo? Eu preciso ir onde tu está indo, eu preciso usar o que tu está usando, tomar o que tu está tomando. Mas eu quero isso que tu tem. Vem cá, Bel. Bel? E toda vez que eu chegava para dar um conselho para Bel, ela dizia assim, mãe, eu já sei. Quando eu fui falar com ela sobre namoro, ela disse, eu já sei. Quando eu fui falar para ela como se vestir, eu achei que estava na hora, estava ficando mocinha, ela disse, mãe, eu já sei, não se preocupa, eu já sei. Então a resposta dela sempre ia, antes eu nunca consegui sentar com a minha filha e dar um conselho, caramba. Eu vejo que algumas mães, eu tive que sentar com a fulana e dar né? E eu nunca, graças a Deus, assim, eu nunca precisei sentar com ela e dizer alguma coisa. Sempre eu tentei, quando eu ia sentar, eu já levantava, tá bom? Não preciso falar. E isso eu convidei, o Cabeça pediu para eu trazer ela aqui, porque eu queria provar para vocês que isso é prática. É de dentro para fora, é dentro da nossa casa. A Bel, a minha filhota, é o meu maior legado. Meu maior legado. Eu digo para ela assim que se o Senhor... Claro, aquelas coisas dramáticas de mãe, se o Senhor me levar agora... se o Senhor me levar agora, eu estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito na vida dela. Eu nunca precisei dizer para ela ler a Bíblia, ela já leu toda a Bíblia. Quando eu soube, ela já tinha lido. E foram coisas que às vezes eu tinha medo, né, de estar levando ela em lugares. Mas ela aprendeu que a gente precisa olhar para fora, olhar para além de si mesmo. Ela sempre abriu mão dos finais de semana dela, os nossos passeios de final de semana eram em orfanato, asilo, são ainda até hoje. E ela sempre com muito temor ao Senhor e com muito amor conseguiu entender isso. E eu queria que ela falasse um pouquinho com vocês, amém? Oi, gente, tudo bom? Eu primeiro quero falar que eu estou muito feliz, porque é a primeira vez assim, que eu estou falando na minha casa, oficialmente, aqui na 55. E é muito bom estar aqui, porque eu sei que eu sou fruto de todo o trabalho e do esforço de vocês. E se não fosse por esse investimento que vocês têm em mim, pelo tempo que vocês investem em mim e por tudo isso, eu não ia estar aqui falando. Então, eu sou muito grata a vocês. E eu sobrevivi sendo filha da Aline. Cara, eu queria falar primeiro, ela falou tanto de mim que agora eu vou ter que falar um pouquinho dela, né? E eu quero começar, na verdade, pelo meu avô Moa. Ele tinha essa coisa, o evangelismo ele está muito no sangue assim da nossa família, bem enraizado. E o meu avô Moa, ele tinha isso, e a minha mãe conta, filha, a gente em casa, a gente tomava café com farinha às vezes, porque o avô não tinha muito dinheiro. Mas tudo que ele conseguia, ele estava sempre batendo na porta dos vizinhos, e ele conseguia um pacote de salsicha, ele ia lá, fazia molho, fazia cachorro quente, levava nas vilas, e eu ia junto com ele. E Bel, eu não tenho lembrança do meu avô, ele morreu ainda quando eu era bem novinha, mas muita gente me fala sobre ele, e eu vejo muito forte esse legado que ele deixou na vida de tanta gente daqui, na vida da minha mãe, dos meus tios, todos envolvidos em projetos sociais assim. E eu sou muito grata a Deus por ter me colocado na vida da minha mãe,
porque ela tem deixado um legado muito lindo também na minha vida. E eu sou grata por isso. E eu queria continuar falando com vocês agora sobre o evangelho prático, sobre evangelismo. E eu quero começar dizendo que a Bíblia, talvez tu tenha escutado a minha mãe falar e algumas vezes tu pensou, nossa, mas isso é muito radical. Não sei, eu acho que ela exagerou nessa parte. Não sei, não me senti confortável com essa frase agora. Mas eu quero te dizer que esse é o evangelho puro. O evangelho puro, ele nos confronta, o evangelho puro é radical. E eu vejo na Bíblia diversas vezes em que os discípulos, eles estavam com Jesus, e Jesus sempre tinha uma multidão atrás dele, enfim, algumas vezes ele tinha que fugir da multidão para ter um tempo sozinho. E sempre tinha uma multidão em volta dele, mas se tu parar para perceber, não era a multidão inteira, todas aquelas pessoas, não eram todas as que estavam dispostas a seguir Jesus. E eu penso, o que deve ter passado na cabeça dos discípulos, assim, nossa, eu abandonei, eu deixei a minha casa, eu deixei a minha família para estar andando com Cristo, e as multidões, elas não estão se arrependendo, e eu imagino que eles devem ter duvidado será que a mensagem que Cristo está pregando não é muito pesada? Não é muito radical? E a gente tem uma tendência hoje a tentar fazer com que o evangelho ele se adapte à nossa cultura, ele se adapte àquilo que a gente está vivendo, ele se adapte a cada pessoa. E Jesus explica muito bem para os discípulos na parábola do semeador, onde o semeador passa, ele vai deixando as sementes em diferentes tipos de solo, mas a semente é a mesma. E eu lembro de uma vez que eu perguntei para minha mãe, eu estava super animada, e eu perguntei para minha mãe, qual que é a melhor estratégia de evangelismo? Qual, assim, me fala a estratégia, mãe. Eu preciso agora saber qual que é a manha, entendeu? Para o pessoal começar a se converter. E a minha mãe olhou para mim e disse assim, filha, qual que é o evangelista mais apaixonado, mais eficaz? Daí eu não respondi na hora, né? Não sabia a resposta. E ela me disse assim, o evangelista mais apaixonado é um novo convertido. O novo convertido, ele não sabe estratégias, ele não sabe as manhas para fazer alguém se converter. Mas ele está apaixonado por Jesus, filha. Ele não tem medo e ele fala o evangelho puro. Ele não manipula o evangelho. Muitas vezes eu já me peguei conversando com alguém sobre Jesus e tentando manipular de alguma forma o evangelho. E às vezes a gente bota isso para dentro da igreja. A gente quer que os nossos pastores ajam mais como estrelas do rock do que como pastor, sabe? A gente quer que eles tenham que a pregação deles seja legal, que eles sejam engraçados. E a igreja, a gente quer transformar ela num desfile de gente engravatada, que acham que o carisma delas pode trazer pessoas para Cristo. Mas a verdade é que Jesus continua a parábola do semeador. E ele fala, e o semeador trabalhou o dia inteiro, ele jogou as sementes nos diferentes solos, e ele foi para casa e descansou. E então, depois ele fala das sementes que cresceram. A verdade é que as sementes não cresceram por causa do semeador. O semeador não ficou ali no lado da semente e puxou ela para crescer o fruto, para crescer a planta, mas na verdade ele foi para casa e descansou. E confiou, ele sabia que aquelas sementes iam crescer. O que a gente deve aprender é que a gente não consegue mexer no coração de alguém para que esse alguém se apaixone por Cristo de verdade. Quando a gente tenta manipular de alguma forma, a gente cria um evangelho sintético. E a gente enche igreja. A gente enche igreja com essas estratégias, com esse evangelho sintético. É muito fácil de encher uma igreja. Só que a gente enche as igrejas de pessoas que não se arrependeram de fato. A gente enche a igreja com um monte de gente que não é crente de verdade. Do que adianta?
Eu quero abrir a Bíblia agora em Isaías. Até caiu o convite da janta do Na Rua, gente. Isso aqui estava tudo programado para eu fazer uma propaganda. Isaías 58, do 3 até o 11, eu vou estar lendo. Fala assim: porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. E sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Minha mãe falou muito bem quando disse que as nossas palavras sem ação são vãs. E aqui, Deus está falando que não vale de nada falar. Quando a gente fala e não faz, não passa de falsidade aquilo que sai da nossa boca. Aqui diz o jejum, um dia agradável ao Senhor, é quando tu olha para o teu próximo e tu ajuda. Quando tu renuncia a ti mesmo e tu ajuda o teu próximo. Eu acho que a história, o versículo da Bíblia que a minha mãe mais me contou foi o que está em Mateus 25. E a Bíblia conta, então, que Jesus vem e Ele nos separa em 2 grupos. E a Bíblia não fala que Jesus chega e pergunta: tá bom, vamos começar então, meu filho, tu é calvinista ou arminiano? Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que Jesus chega e fala: tá bom, agora eu quero saber quantos livros que tu leu a respeito de mim. Não, a Bíblia não fala isso. Eu quero saber quão estudioso tu é. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala lá em Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E mais para frente, Jesus vai falar com o grupo que estava à sua esquerda, e ele fala: afastem-se de mim, porque eu estive com fome e vocês não me deram de comer. Eu estive nu, vocês não me vestiram. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. E eles fazem a mesma pergunta dos justos. Eles perguntam: Senhor, quando que nós te vimos assim?
E ele responde: quando vocês deixaram de fazer algum dos meus menores irmãos, a mim vocês deixaram de fazer. Sabe, eu acho, esse é um versículo, na verdade, que nos deixa com um peso nas costas até, porque ele não está falando assim, olha, quando tu fizer, tu ganha uma recompensa. Não, ele está falando, sabe, quando vocês deixaram de fazer, quando vocês olharam para o irmão de vocês, com fome, nu, e vocês tiveram preguiça de ajudar, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Foi a mim. Afastem-se de mim. E eles são mandados para o fogo eterno. Uma coisa que a gente precisa lembrar a respeito do evangelismo é que ele é algo sobrenatural. O evangelismo é algo sobrenatural. Porque as pessoas não se convertem pela beleza das nossas palavras, mas elas se convertem por causa de um toque que vem do céu. E tem um exemplo muito lindo disso na Bíblia, eu acho que é o maior exemplo, o exemplo onde a gente consegue olhar com maior clareza isso, que é no ladrão na cruz. O ladrão da cruz, ele está num contexto ali, ele está pendurado na cruz ao lado de Jesus. E ele está num contexto onde todas as pessoas estão zombando de Jesus. E Jesus, inclusive o outro ladrão, ele pergunta, se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Então eu imagino esse ladrão olhando para Jesus e vendo o homem na forma mais fraca dele, sabe? Tipo, aos nossos olhos não tem como aquele ser o Cristo. Ele está pendurado numa cruz, sendo zombado com uma coroa de espinhos. Ele está morrendo, ele está fraco. Mas Deus toca no coração daquele ladrão, de forma sobrenatural, porque ninguém em sã consciência, como a gente chamaria, olharia para um homem nessa situação e falaria, esse é o Cristo, é Ele quem eu sirvo. Mas Deus toca o coração daquele homem. E ele vê Cristo ali. E então ele repreende o outro ladrão, ele fala com Jesus, e Jesus fala, meu filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu quero te dizer nessa noite, que se tu veio aqui com teu coração arrependido, se tu está sentindo no teu coração que algo diferente está acontecendo, não é por mérito seu, ou por mérito meu, ou da minha mãe, ou pelas coisas que nós, ou pelas palavras que nós falamos, mas é porque Deus está te tocando. E Deus está te chamando porque Ele quer ter um relacionamento contigo, não por mérito seu, mas porque Ele te quer, Ele te ama. Esse é o amor do nosso Deus, é esse o amor que a gente tem que levar para todo mundo. Esse amor onde a gente onde o nosso esforço para chegar mais perto não vale de nada, mas o amor dele nos puxa para perto. Não por nossas habilidades, mas o amor de Cristo, Ele nos puxa para perto. Deus é esse Deus que nos ama de uma maneira que às vezes a gente pode imaginar que é frágil, porque Ele dá tudo. E a gente tem aquela coisa de, eu não sei vocês, né, mas eu tenho aquela coisa assim, de, nossa, e se eu falar para essa amiga que eu amo tanto ela, e tipo, ela não me ama demais, e daí não vai ser um negócio recíproco, e eu vou passar vergonha, e não sei, eu vou ficar triste, eu vai me machucar. Mas Deus, Ele te ama de uma forma que tu nunca vai conseguir retribuir. E isso não é fragilidade, mas é o amor de um Deus que a gente não consegue explicar. Eu quero pedir para te ficar de pé. E eu quero estar orando contigo. E eu quero que tu tenha na tua cabeça a certeza de que Deus está te chamando de volta para um relacionamento com Ele. De que Deus quer te levantar para ser sal da terra. De que Deus quer te usar para transformar o lugar onde tu está. E deixa eu te falar, igreja. O diabo, ele não vai ficar feliz com isso. E de muitas formas ele vai tentar te atacar sim. Porque quando ele não tenta, é porque a gente não faz diferença. Mas quando nós estamos próximos de Deus, muitas coisas virão, mas tenha certeza de que Deus te ama de maneira incondicional. E que tu tem uma vida eterna ao lado dele, amém? Senhor, eu te agradeço, Pai, porque tu está entre nós hoje.
E eu peço para que Tu olhe para os nossos corações, Pai. Que Tu encontre aqui corações arrependidos. Que Tu encontre aqui corações dispostos a estarem Te buscando cada vez mais, Pai. Eu peço para que Tu venha sobre nós, Senhor, e capacite a Tua igreja, Senhor. Que nós consigamos, sim, cumprir o Teu ID, Pai. E com amor, não com evangelho sintético, falsificado ou manipulado, mas com aquilo que Tu é, meu Pai. Em nome de Jesus, dá coragem, Senhor. Levanta aqui pessoas corajosas, dispostas, Pai, a viver e a dar sua vida por causa da Tua mensagem, Senhor. Porque nós cremos que o poder está na Tua mensagem. E nós Te agradecemos porque um dia o Senhor nos escolheu para termos a honra de levar o Teu amor pelas nações, o Teu amor por aqueles que estão na nossa volta, Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Senhor.